Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padakshna Bhuta Simati Hridananda Daska Swamiti Namni. Namaste Guru Saipa Namaste Prabhupada Pramadai Dusta Siddhanta. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, no 11º canto, 12º capítulo, no verso 2, 1 e 2. Então, o que está acontecendo aqui nesse capítulo, nesse verso, acabou de começar o capítulo, e Krishna fez um verso muito bonito, uma instrução bem profunda para Uddhava, onde ele explicou a diferença entre os princípios auxiliares da vida espiritual e o foco. Ele fez essa distinção. E aí ele fez assim um verso, como ele está desde o último capítulo, enfatizando o aspecto mais elevado do yoga. Ele está falando de bhakti, devoção a ele mesmo. Ele tem enfatizado o aspecto último, o amor puro espiritual. Então, como ele está falando do objetivo último, ele tem enfatizado que, olha, se você não fizer isso, o resto não adianta. É como você montar toda uma estrutura, né? Você faz uma bela moldura e não bota quadro. Faz uma moldura, fura a parede, aí não tem quadro, não adiantou, né? Você faz todo uma horta, pega lá, trabalha a terra toda bonitinha, não sei o quê, bota sistema de irrigação, bota tudo, só que não planta nada. Foi bom, mas não adiantou, né? E agora também só plantar assim, joga no cimento, não, também não vai dar certo. Então é legal a gente entender isso, porque a gente tem essa tendência, né, a ser simplista demais. A nossa mente gosta de simplificar, ainda mais a mente moderna, né? Só apertar um botão. Então a gente quer simplificar demais. Então não é que é só devoção, só amor, com até alguns caminhos, até parece que eles só falam disso, você fica, mas só devoção a Deus, que fica até assim, fica estranho, mas isso aí não está me satisfazendo, não estou entendendo, não estou conseguindo viver a vida bem, então só isso não. Mas aí muitos grupos vão para o outro extremo. Não vamos nem falar de Deus e devoção, vamos só falar das coisas que vão te ajudar imediatamente, aqui e agora. Vou te falar só de técnicas para reduzir a ansiedade, sei lá, técnica para você ficar com a pele mais bonita, né? Tá, vai dar um efeito imediato, sua pele vai ficar mais bonita, você vai ficar melhor, você vai ficar sem menos ansiedade. E aí deu? Não. Então a gente está fazendo. Então a mensagem aqui a gente vai estar pulando no meio do significado que a gente parou na aula passada, mas para vocês entenderem que o propósito aqui é duas coisas que a gente vai tirar disso aqui. A gente vai ver alguns desses princípios auxiliares importantes, como eles fazem parte da vida espiritual, e ao mesmo tempo a gente vai lembrar que tem essa diferença entre o foco e o apoio. Ok? Então eu vou estar entrando aqui no meio do significado. A gente parou no verso passado. Então, o que eles estão falando de alguns desses princípios auxiliares, que eles são tão importantes, que aí no comentário os mestres estão destacando, olha, isso aqui realmente é importante, esse princípio auxiliar. Não se confunda com essa instrução de Krishna para achar que você não vai fazer isso. Mesmo se você for completamente devotado, se for um bhakta puro, você ainda é legal. Então, eles estão dando esse cuidado para a gente não confundir a mensagem. Então, vamos entrar aqui de cara aqui. No capítulo anterior, Srila Sridhara Swami mencionou que as palavras Agyevam Gunam Doshan,
Bhagavan 11.11.32, indicam que o devoto deve selecionar os princípios védicos que não entram em conflito com seu serviço ao Senhor. Então, para começar um pouquinho de história, esse Srila Sridhar Swami é um dos mestres mais antigos que a gente tem assim registrado na nossa tradição, de mais ou menos século XII. Século XII, ele fez o primeiro comentário registrado, que ficou, tem na história, academicamente dizendo, do livro Srimad Bhagavatam. O comentário dele é um que ficou registrado na história, e a gente tem até hoje esse texto que ele escreveu 800 anos atrás, assim, os comentários dele sobre esse texto. E agora vocês estão ouvindo um pouquinho, então a gente está participando da história aqui um pouquinho. Vocês verem como não muda nada na vida espiritual, a gente só preserva e repassa, a gente não tem que ficar alterando muita coisa, não. Bom, então, Srila Sridhar Swami está lembrando que tem muitas coisas, né, que você tem muitos princípios védicos, a gente usa essa palavra védico. Se você for hoje, você entra em contato com qualquer espiritualidade, religiosidade da Índia, aí, né, é meio assustador, porque você vai ver tanta coisa, mesmo o que você vê aqui no Ocidente, ainda mais quando você vai para lá, né? E você começa a rodar ashrams e lugares sagrados, você vai ficar completamente confuso, né? Vai ficar completamente confuso. Porque vai ser literalmente milhares e milhares de sugestões, de rituais, de mantras, de ideias, de, né? Ah, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, fazer outra coisa, não é? Quem já foi para a Índia e teve contato com isso? É ou não é? Assim, o mundo, né? E você se perde nisso, né? Então, ele está falando, olha, já fica aqui uma regra para vocês que são yogis, especialmente vocês que são bhaktas, vocês são yogis já com foco em devoção a Krishna. Você vai selecionar o princípio que não vai entrar em atrito com a sua devoção. Interessante isso, né? Então a gente pode pensar nisso na nossa vida. Pode ter muita coisa que supostamente é boa aqui, mas a gente vai ver o que não vai entrar em atrito com a minha vida espiritual. Por exemplo, um exemplo que as pessoas têm dificuldade. Você nasceu numa família carnívora, né? Todo mundo lá come, bebe vinho, come, né? E aí você tem um princípio que é bonito na sua essência de você estar com a família, né? Compartilhar com a família, não é? Tá lá, poxa, todo ano a gente sempre tem o peru de Natal, não é? Tá todo mundo assim. Porque aqui a gente está na parede, né? Então, mas e aí? É um princípio bonito, né? Compartilhar com a família, tal, aquela coisa, união. É muito lindo. Mas, depois que você ativou, né? Começou a despertar, você vai falar, não, vem cá. Eu capto a beleza do princípio, mas a manifestação do mesmo aqui, matando um bichinho, se intoxicando, não dá mais para mim, não é minha história. Eu vou estar me violando se eu participar disso, né? Então você vai ter que ver, não, isso aqui vai entrar em atrito com a minha vida espiritual. Eu não vou compartilhar desse pernil. Eu não vou compartilhar, meus amigos gostam de encher a cara. Eu não vou compartilhar desse rito porque já não faz parte da minha... Ele entra em conflito com a minha espiritualidade. Então você vai saber selecionar. Então na sua vida normal, assim, você está despertando, você vai começar a ter ser mais criterioso. Não, isso aqui não. Valoriza a amizade, valoriza a família, mas vamos bolar uma outra maneira da gente celebrar esse amor. Né? Então fica valendo para a gente hoje. Então ele fala assim, você tem que selecionar o princípio que não vai entrar em conflito com o seu serviço ao Senhor. Muitas das elaboradas cerimônias védicas e complicados procedimentos de jejum, a adoração aos semideuses e a prática de yoga causam grande distúrbio para o processo supremo de Shravanam Kirtanam Vishnu, ouvir e cantar sobre o Senhor. Por isso, eles são rejeitados pelos Vaishnavas. Todavia, devem-se aceitar os processos que ajudam o serviço devocional.
pode-se dar o exemplo de Maharaja Yudhishthira. Yudhishthira, para quem não sabe, ele é o Pandava, vocês estão no paraíso dos Pandavas. Ele é o Pandava mais velho, o líder dos Pandavas, Yudhishthira Maharaj, que virou depois o imperador na época de Krishna. Que foi instruído pelo moribundo Bhishma Deva. No Srimad Bhagavatam 1.9.27, Bhishma instruiu o rei Yudhishthira sobre Dana Dharma, o Dharma da caridade, ou atos públicos de caridade. Raja Dharma, os deveres do rei. Moksha Dharma, os deveres para a salvação. Stri Dharma, os deveres para as mulheres. E, por fim, Bhagavata Dharma, ou serviço devocional puro ao Senhor. Bhishma não limitou sua discussão ao Bhagavata Dharma, porque o Senhor Krishna deu a Maharaj Yudhishthira o serviço devocional de agir como rei. E para executar seu serviço, Yudhishthira Maharaj precisava de conhecimento extenso a respeito de assuntos cívicos. Contudo, quem não está prestando tal serviço devocional prescrito na sociedade não deve envolver-se desnecessariamente no mundo material, mesmo através da prática de rituais védicos. Nada deve afastá-lo da meta última, que é satisfazer o Senhor Krishna. Então aqui um exemplo, né? Yudhishthira Maharaj, ele tinha o Dharma, Raja Dharma, Dharma de ser rei, e como tal ele tinha o Dharma então de cuidar da sociedade, trabalho governamental, público, né? A organização da sociedade, enfim, todo esse era o trabalho, era o Dharma dele. Então, como eu sempre falo, você tem que executar seu Dharma. Então, se seu Dharma é música, você tem que se aprofundar, saber tudo de música. Se seu Dharma é comércio, você vai ter que realmente estudar as técnicas de comércio, leis, enfim, como vender, marketing, porque é o seu Dharma, é a sua história. E aí você vai executar seu Dharma como o seu ato espiritual, como a sua prática espiritual. Então você tem que, o aprofundamento não é que você está fazendo aquilo, né, digamos, no comércio, porque você quer ganhar dinheiro no comércio, ou você está estudando música porque você quer ser famoso. Não é isso, é porque é o seu Dharma, é quem você é. Então, naturalmente, você vai querer exercer a sua essência da melhor forma possível. Então, você estuda, você se aprofunda, você faz o que for necessário para adiantar, né, o seu Dharma, dentro, é claro, dos limites do bom senso. Mas aí você vai usar aquilo como a sua oferenda espiritual. Essa combinação maravilhosa, tão prática, que passa, né, que é ensinamento básico de Krishna. Viva seu Dharma como o seu ato espiritual, como a sua prática de yoga. O Dharma que vai dar a sua prática de yoga, de conexão com Krishna. Agora, se não é parte do seu Dharma, então, claro, você não vai se envolver. Você não precisa se meter, se envolver, perder seu tempo e energia, consciência com coisas que não estão ligadas ao seu Dharma, como a vida dos outros. Fofoca, né? Aprender coisas inúteis, que, né? Não precisa, você vai focar naquilo que expressa quem você é. E aquilo que não for, você opta por não se envolver. Legal, um princípio bem prático. O princípio de não abandonar os votos prescritos pode ser ilustrado ainda pelo exemplo de Maharaj Ambarisha. Então, Ambarisha Maharaj é um rei de épocas longínquas, assim, que tem mencionado no Bhagavatam, vários livros anteriores, vários cantos anteriores. Era um grande rei. Ele era um rei muito importante na época, imperador do mundo também, mas um devoto completamente dedicado, completamente focado na sua conexão, na sua prática de yoga. Então vamos ver aqui a história. No 9º canto do Srimad Bhagavatam encontramos que, embora Maharaj Ambarisha executasse sacrifícios védicos elaborados, sua meta era sempre a satisfação do Senhor. Os cidadãos de seu reino não desejavam ir para o céu, porque estavam sempre ouvindo sobre as glórias de Vaikunta. Ambarisha Maharaj, bem como sua rainha, observou o voto de Ekadashi e Dwadashi por um ano.
Visto que Ambarisha Maharaj é considerado uma grande joia entre os Vaishnavas e visto que seu comportamento foi sempre exemplar, conclui-se definitivamente que votos tais como jejuar em Ekadasi são imperativos para os Vaishnavas. Então, esse aqui é um exemplo, né? Foi ontem, né? Ontem foi Ekadasi, por exemplo, e hoje é Dwadasi. Então, na nossa tradição, a gente faz um voto de Ekadasi. A gente, todo 11º Ekadasi, significa 11º, todo 11º dia da lua, a gente jejua, a gente deixa de comer grãos e leguminosas. A gente come o resto, é bem tranquilo. Tem o jejum de Ekadasi mais severo que você deixa de comer tudo. E o mais severo ainda que você deixa também de beber e até dormir. Então tem níveis. Mas o que nosso mestre Prabhupada misericordiamente passou pra gente era só grãos e leguminosas. É uma versão light. Tá bom demais. Obrigado, Prabhupada. Chega, tá bom. A vida já não é fácil, né? Então a gente pratica esse voto. Mas é engraçado que ele não deixa de ser difícil. Que imagina, cada 11º dia da lua, para começar, você fica ligado na lua, que já é uma coisa legal. Porque a gente fica tão desligado da natureza, está na cidade, a gente aqui fica mais ligadinho. Mas quem mora na cidade grande, às vezes nem sabe que tem lua, né? Tem lua. E ela muda. Enfim, não, brincadeira, mas, né? Difícil, né? Você está lá, você nunca vê. Mas então é difícil você ter essa disciplina, isso requer mindfulness, requer presença, bastante presença para você ficar focado assim. Olha só, hoje, por ser um dia da lua, ou seja, não fui eu que decidi a lua, né? Determinado pelo movimento do tempo, hoje é um dia que eu vou alterar a minha dieta, não é fácil. Aí você passar o dia inteiro com aquela presença de mindfulness, de conseguir manter o seu propósito. É uma prática muito legal, assim, de propósito, de controle, de observação. Você não só pegar comida e jogar na boca, que nem um cachorro faz. Não, você, pera aqui que eu estou comendo. Ah, é, sim, ok. Oferecer a Krishna já é legal. Mas aí você, cuidado adicional, não, mas não só oferecer a Krishna, mas olha só, hoje eu não vou oferecer isso, hoje eu não vou comer isso. Eu vou ter que alterar. Então é uma prática muito legal. Autocontrole, determinação, foco. Então aqui é um exemplo de um voto que a gente mantém, auxiliar, não é a prática de Bhakti Yoga. Afirma-se ainda na literatura védica, se devido à negligência um Vaishnava não jejua em Ekadasi, então sua adoração do Senhor Vishnu é inútil. E ele irá para o inferno. Pronto, aí todo mundo ficou, né? Dizem os marqueteiros que você é movido 5 vezes mais pelo medo do que pela recompensa. Então os textos sagrados gostam de jogar uma ameaça assim para você ficar, então agora eu vou levar a sério esse trem. Eu não estava levando meu Ekadasi a sério, mas agora o Giridhari me lembrou disso aí. Eu acho que Krishna não vai fazer isso não, mas tudo bem. Está falado aqui, né? Na via das dúvidas, né? Os membros da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna abstêm-se de cereais e leguminosas em Ekadasi, e este voto deve ser sempre observado por todos os seus membros. Se alguém pensar erroneamente que pode obter a associação do Sr. Krishna através de meras austeridades, brilhantes estudos da literatura sânscrita, magnânimos atos de caridade, etc., sua consciência de Krishna estará distorcida e enfraquecida. Então esse é um ponto que é sempre enfatizado ao longo da tradição. Quando chega nesse nível de bhakti, de devoção, não é mais automático. Você tem que entender que não é uma coisa mecânica. Então enfatiza, é bem interessante, assim, sempre é enfatizado tanto nos textos sagrados como os grandes santos, os grandes gurus, enfatizam, olha, quando se fala de devoção, é um relacionamento. Você é uma pessoa e Deus é uma pessoa. Então, quando você fala de relacionamento amoroso, mesmo aqui entre nós, não é mecânico. Não tem assim, olha só, querido, se a cada mês você me comprar uma flor e, né, todo dia você baixar o tampo, sabe? Aí eu vou te amar, né?
Sim, querida, e se você me der um beijo assim, sabe, 8 da manhã todo dia? Né? Não, o seu amor não vai sair de nada mecânico assim, né? Você não pode fazer assim, não, olha, vem cá, eu não fui lá, comprei a flor para você e tal, e o bombom, e você não me ama? Como assim? Não, que isso, né? Você tem que me amar. Não é? Eu dei bom dia todo dia. Como que você não me ama? Não funciona, né? Porque é amor. Vai ter que ter uma coisa profunda, vai ter que ter o sentimento sincero. Então sempre enfatiza assim, olha, quando você está amando Deus é a mesma coisa, não acha que é automático, não. Ó. Sim, eu vou no templo, eu faço o negócio direitinho, eu faço a canção, eu repito aquele mantra, sabe, aquela coisa robótica, assim, mecânica. Eu estou fazendo tudo que falaram, olha aqui, eu estou cumprindo todos os... Então, eu automaticamente tenho que ter amor por Deus. Não. Então tem essa instrução. O Rupa Goswami falava assim, não adianta você fazer tudo só por fazer a regra, seguir por seguir, e também não adianta deixar de seguir tudo, né? Chutar o balde, vou fazer qualquer coisa agora. Nenhuma nem outra. Você tem que fazer, mas com amor, com intenção, com sentimento. Você tem que estar sinceramente querendo fazer a conexão amorosa, como você tem aqui entre a gente, né? Para amar alguém, além de eu ter que, né, um comportamento, né? Não pode, né? Você tem um comportamento, né? Que você precisa se limitar a fazer. Você quer amar alguém, você não pode fazer qualquer coisa, não vai dar certo, né? Não pode chegar, sei lá, né, dependendo do seu tipo de relacionamento, mas você chega pintado de azul um dia, aí você fica 3 dias, sei lá, né, jogando tomate podre na outra pessoa. Não vai dar certo, o relacionamento não vai durar, né? Aí você desaparece 3 meses sem falar para onde foi, aí volta. Quer dizer, você vai ter que seguir um certo comportamento, né? E ao mesmo tempo você vai ter que, sinceramente, buscar aquele carinho, aquele amor e se tornar merecedor do carinho e amor da pessoa. E a pessoa vai optar por te dar aquele carinho e amor, né? Mesmo que você faça tudo certinho, a pessoa pode ainda não ter o sentimento por você. Então Krishna dá essa alerta na tradição, olha, quando você está devotado a Deus, quando você está querendo amar a Deus, vai estar valendo, você vai ter que fazer tudo, você faz o correto, mas não basta só fazer o correto, você vai ter que ter o sentimento também. Não é mecânico. Deus não é obrigado a te amar porque você cumpriu todos os rituais. Não funciona assim. Interessante, né? Bem pessoal mesmo. Devemos lembrar o exemplo do Sr. Chaitanya, que praticou a consciência de Krishna ouvindo e cantando constantemente sobre o Sr. Krishna. Se mediante jejum, estudo, austeridade ou sacrifício alguém se torna mais apto para participar do movimento de Sankirtana do Sr. Chaitanya, então essas atividades também são agradáveis ao Sr. Krishna. Mas o Senhor explica claramente nesta passagem que essas práticas nunca podem se tornar o ponto central na prática de Bhakti Yoga. Elas devem permanecer numa relação auxiliar ao processo supremo de satsanga, de se reunir e ter contato com os devotos de Krishna. Ou associação com os devotos puros que ouvem e cantam as glórias do Senhor. Srila Madhavacharya citou da literatura védica que se alguém ofende os devotos do Senhor e não aprende a se associar com eles, o Senhor Vishnu em pessoa coloca barreiras em seu caminho, de modo que ele não possa entrar na companhia do Senhor. Então, na tradição, tem essas duas coisas. Tem essa ênfase na importância do contato com outros praticantes da mesma linha, de você estar em contato com pessoas, outros devotos de Krishna. Se você quiser adorar Jesus, então você vai ter que ter contato com outros devotos de Jesus. Você ter essa intimidade, essa associação, esse encontro, né? Seja por meio de livros,
vídeo, encontro pessoal, hoje em dia está mais fácil, né? Tem mais opções. Mas você vai ter que ter essa ligação. E se você fizer o oposto de se ligar amorosamente, que é você entrar em contato, mas ser desagradável, ser grosseiro, estúpido, ofensivo, é a palavra que eles usam. Se você chega perto da satsanga, mas você se torna um elemento de desrespeito, de negatividade, aí isso vai atrapalhar a sua vida espiritual. Você vai perder o seu mérito espiritual, você vai perder as aberturas para o avanço espiritual, vão se fechar temporariamente para você. Porque Deus fala assim, você não está pronto, né? Você não está pronto para esse tipo de prática ainda. Pense bem, pense assim você como, sei, um pai carinhoso ou membro de um grupo amoroso. Aí chega uma pessoa que vai alfinetando, espetando, machucando, ofendendo seus amigos, você vai falar, peraí, né? Não fica com a gente não, né? Uma boa. Vai, né? Vai para outro lugar. Não é normal. Se é pai e alguém chega e está machucando seus filhos, está fazendo mal aos seus filhos, você como pai fala assim, vem cá, fica longe dos meus filhos, por favor. Né? Você vai querer que aquela pessoa fique longe. Sem maldade nem nada não, mas falou. Então, Krishna é assim. Se os devotos são como seus filhos, são como seus amigos, se alguém chega fazendo, né, e não consegue se comportar, ele fala, não, então é melhor você ficar longe porque você está só se atrapalhando. Porque, obviamente, não vai me dar prazer alguém machucar quem eu amo, certo? Normal, né? Deus, como pessoa, também não gosta que alguém que machuque aquele que ama ele e que ele ama, que já tem uma relação, não vai gostar. Nenhum marido gosta de alguém que ofende e machuca a esposa, e nem a esposa gosta de alguém que machuca e ofende o marido, não é assim? Normal, né? Então essa regra também vale no nível devocional, no nível espiritual. Então fica essa coisa, é bom você procurar, é bom você servir e participar da sanga, e ao mesmo tempo é perigoso você ter contato, mas agir de uma forma baixa. Eles falam uma palavra ofensiva, você ser uma pessoa que agride, que maltrata, que desrespeita. É ruim para você, então é assim. Deu para entender? Faz sentido, né? É o lado pessoal. Quando você chega nesse nível, tudo fica pessoal, porque é pessoal, é amoroso, é verdadeiro. Não é, de novo, não é mecânico, não é só regra, não é só, não, eu fiz e acabou. Não, está contando, seu comportamento é importante. Seu sentimento, sua motivação, tudo isso é importante. Porque você é uma pessoa. E você vai voltar, você vai transcender, você vai se liberar como pessoa. A sua existência real é como pessoa. Então você tem que ser uma pessoa boa. Já começar agora e continuar até você estar lá face a face com Deus. Mas você tem que ser uma pessoa boa, porque senão você não está pronta ainda. Você precisa de mais treinamento aqui no mundo material. Né? E eu já 25 anos nesse caminho, já vi muitas vezes, essa parece uma instrução assim, né? Parece uma regra assim meio... Mas eu já vi muitas vezes exatamente isso acontecendo. A pessoa começa a ofender, e aí ela, desaparece. Não é que ninguém expulsa não, é a coisa que, como fala Deus mesmo, fala assim, vai embora. E a pessoa perde mesmo a vida espiritual dela, ela perde o foco, ela dá uma... Ela estava lá começando, ela dá um retrocesso e fica mais mundana de novo. Baixa a consciência, perde mesmo. Já vi vezes e mais vezes isso acontecendo. Impressionante. Então fica essa recomendação, até porque isso é legal, né? Seja bacana, seja amoroso, seja prestativo, respeitoso, em todo ambiente que você tiver, qualquer tipo, ainda mais com todo mundo, né? Mas especialmente com aqueles que são espiritualizados e religiosos, especialmente com eles, tenha cuidado especial.
merecem, Deus vai ficar feliz com você, você vai se sentir bem. Seja respeitoso, carinhoso, prestativo. Aí você vai ganhar as bênçãos, você vai ver que as bênçãos vão vir para você. Só de você ajudar. Mas não é a minha linha. Entendeu? Respeita, convida, abraça. Você não precisa se tornar um seguidor, mas respeita, abraça, conviva, sabe? Tudo com amor, tudo com carinho, respeito, e as bênçãos vão chegar para você. Sabe? Não precisa ofender, agredir ninguém, pelo amor de Deus, né? Em momento algum da vida, para nada, nem se você está só no totalmente mundano, né? O que dizer de você estar em contato com espiritualistas e religiosos? Aí fica uma coisa gostosa, aí a gente vai expandir esse amor. Eu acho que a pior coisa nesse mundo é ataques entre religiosos e espiritualistas. Para mim isso é, eu acho que é a pior coisa do mundo. Porque se todos os religiosos e espiritualistas tivessem, né? O que não seria do mundo? Que energia, imagina todo mundo assim. Que energia que não seria? Muçulmano, judeu, yogi, Hare Krishna. Todo mundo lá de braço. O mundo ia, né? Resolvia numa geração. Não precisa, mas o cara lá tá doidão, bêbado, tudo bem. Mas se quem não tá malucão, quem tá despertando, pudesse segurar a mão, todo mundo que fala em Deus, vamos lá, quem tá falando em se aperfeiçoar, tá falando de Dharma, tá falando em meditar, vamos segurar a mão. Poxa, não é que tem que todo mundo ficar igual e falar a mesma mensagem, não, porque isso aí perde. Cada um na sua tradição, na sua prática, fiel ao seu caminho, mas de braços dados, de mãos dadas. Acabava todos os problemas do mundo assim, numa geração. Não é? Agora, coisa que o ateu mais quer ver é religioso brigando, né? Isso é um festival, né? Eu sei porque eu era assim. Isso é a coisa que mais dá graça, assim, ao materialista, né? Ele acha, assim, a coisa mais legal do mundo é ver espiritualistas religiosos entrando em choque. Ele acha isso engraçadíssimo, né? Porque aí confirma, né? Eu que estou certo, né? Esse pessoal maluco. Ok, então foi isso. Agora a gente tem... Vou só ler os próximos 3 versos, que agora a Krishna vai passar mais um ensinamento para Uddhava. Eu vou ler, vamos repetir junto comigo? E aí no próximo aula a gente entra em detalhes, tudo bem? Então vamos lá, agora a gente vai ler agora os versos 3 a 6 do capítulo 12. Em toda yuga, muitas entidades vivas, enredadas nos modos da paixão e ignorância, obtiveram a associação de meus devotos. Dessa maneira, entidades vivas, como os Daityas, Rakshasas, aves, feras, Gandharvas, Apsaras, Nagas, Siddhas, Charanas, Guryakas e Vidyadharas, bem como os seres humanos de classe inferior, como os Vaishyas, Shudras, mulheres e outros, foram capazes de alcançar minha morada suprema. Vritrasura, Prahlada Maharaj e outros como eles
também alcançaram minha morada, devido à associação com meus devotos. O mesmo ocorreu com personalidades tais como Vrishaparva, Bali Maharaj, Banasura, Maya, Vibhishana, Sugriva, Hanuman, Jambavan, Gajendra, Jatayu, Tuladhara, Dharmavyadha, Kubja, as gopis de Vrindavana e as esposas dos brahmanas que estavam executando sacrifícios. Então vou repetir. Em toda yuga, ou seja, em todas as eras, ao longo do tempo, sempre, entidades vivas, seres vivos, aqui você vai ver que é um verso que Krishna está falando do universo, ele não está falando só do planeta Terra. Entidades vivas com a consciência que a gente chama dos modos da paixão e da ignorância, ou seja, pessoas que estavam buscando desfrutar do mundo, focados só na matéria, e aqueles em ignorância, mais fechados ainda, na violência, na confusão, ou seja, pessoas de consciência materialista e materialista baixa. Essas pessoas obtiveram associação com os meus devotos. Dessa maneira, entidades vivas, aí ele faz uma lista de seres, que é uma pequena lista assim, de seres que não incluem seres, os seres humanos entram no final. Interessante, né? O Bhagavatam tem esse lado bem interessante. Então aqui é uma série de alienígenas, assim, raças de outros. A gente está em Alto Paraíso, né? Então aqui é uma série de seres de outros planetas, ok? Raças, civilizações de outros planetas. Daityas, Rakshasas e também, vai ficar já que a gente está aqui, né? Vamos falar logo. E também entende-se na cultura védica que em outras eras anteriores, né? 10 mil, 100 mil, 1 milhão de anos atrás, não só os humanos, diferentes eras, até os bichos têm uma consciência elevada o suficiente para engajar em fala, para poder pensar, tem raciocínio. Na era de Kali, só os seres humanos, mas em outras eras. Então, por isso que você vai ver, quando você entrar em contato com a cultura védica, quase todo mundo conhece Hanuman, né? Hanuman é um macaco. Isso aqui, macaco, devoto de Deus, que é isso? Porque era outra era. Então tinha um reinado, não era o planeta todos os macacos, mas tinha uma civilização de macacos avançados. Eles tinham civilização, tinha rei, tinha política, tinha prédios e tinha... É assim. E aqui foi mencionado Jambavan, um urso. Então o urso também tinha. Assim. Então assim, é bem uau, né? Mas essa informação que vem na tradição védica, que em outras eras os animais também tinham essa capacidade de racionar, de raciocínio, de fala, de civilização, de arte, de cultura, de guerra, de tudo isso. Então, aves, feras, Gandharvas são descritos como anjos, são seres celestiais que gostam de cantar muito bem. Apsaras são também seres celestiais, são mulheres muito lindas, celestiais, que dançam e normalmente junto com os Gandharvas fazem apresentações celestiais de dança e música. Nagas são serpentes, mas não é tipo cobrinha aqui do cerrado, não. Também são seres subterrâneos, são seres de uma dimensão além da Terra, mas para outra direção, é chamado subterrâneo. Celestial subterrâneo, são seres
répteis subterrâneos de outro lugar. Então, nagas, siddhas são seres com poderes yógicos, têm poderes de manipular a energia com o pensamento, com a vontade. Siddhas. Charanas, guryakas e vidyadharas são também outras raças celestiais, bem como seres humanos. E aqui fala assim, olha, todo ser humano. Então, na cultura védica tinha uma classificação, entendia assim, não, Brahmana, o intelectual, esse é o... né? E aí tem o político, o guerreiro, depois o comerciante, depois o trabalhador braçal. Então, às vezes você vai ouvir assim, inferior, mas não é inferior, porque todo mundo era igual, fazia parte, assim, tinha esse respeito de igualdade. Krishna fala na Bhagavad Gita que yoga é samatwan. Ele fala assim, ele define, yoga é você ver todo mundo como igual. Você não é um espiritualista se você não vê todo mundo como igual. Então, quando fala assim nesses termos, é na visão do povo, na visão materialista externa. Sim, parece que ser presidente é melhor que ser faxineiro. Mas isso é uma visão materialista. Na visão espiritual, rei, presidente, faxineiro, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. E não só rei e faxineiro, mas o rei, faxineiro e a barata, tudo igual. São todos seres vivos, igualmente divinos. Então, na visão materialista da época, então, todo mundo, e até mulher, porque sempre tem, né, machismo, né? Sempre rolou machismo, né? Sempre vai rolar. Então, a gente sabe que mulher não tem diferença, você não é mulher, você é alma. Então, mas em sociedades que consideram mulher, sempre bota um pouquinho, até hoje a gente está fazendo, bota para baixo, falando mulher também, para não ficar assim. Ele não está falando que ele acha que é inferior, ele está falando, olha, todo mundo. Então não vem você achar que mulher não pode fazer. Então Krishna, na Gita, ele faz a mesma coisa. Fala, todo mundo, aí ele faz a listinha, e mulher também, para não ficar aquela coisa que mulher não pode, né? Não, mulher né? No cristianismo, durante muitos séculos, mulher não tinha nem alma, né? Então não é esse conceito maluco, assim, é para falar que, olha, não interessa o que você acha externo, todas essas pessoas têm acesso à perfeição da vida espiritual nessa encarnação. Não é que você vai ter que nascer como homem para poder se espiritualizar, sabe? Porque até hoje você vai ouvir isso, né? Não, você tem que nascer como um Brahmana. Tem indiano que acha que você tem que nascer na Índia. Até hoje tem isso. Você tem que nascer na Índia para você poder se tornar um devoto de Krishna. E como homem, obviamente, que você nascer na Índia como mulher, você está lascado, né? Então você tem que nascer, obviamente, como um homem e como um Brahmana, porque também se você nascer como um Shudra na Índia, você também está lascado. Então olha só, mas isso não é yoga, isso não é instrução espiritual. Então o que eu estou falando, todo mundo, ele faz essa lista toda, todos eles foram capazes de alcançar minha morada suprema, ou seja, nessa encarnação, eles encontraram a perfeição através de satsanga. Não só seres humanos, não só seres alienígenas, de todo tipo, os bonzinhos e os meio pesadinhos. Os nagas são a turma mais da pesada, são os greys, sabe? Assim, todo mundo conseguiu atingir a perfeição espiritual, começando com satsanga. Olha só. Legal, né? Bom, e aí ele faz uma lista, que depois a gente vai falar na próxima aula, porque na verdade é uma lista de pessoas importantes e famosas na tradição milenar do Vaishnavismo. Aqui vai incluir seres como elefantes, e o Hanuman foi mencionado aqui, Bali. Aí na próxima aula a gente faz uma turnê pelo universo e pela história, falando um pouquinho desses seres, dessas pessoas, dessas personalidades. Ok? Então espero que vocês não estão muito assustados aí com a... Imagina, né? A pessoa vai começar e... Que isso? Pô, eu vim aqui, falaram que o Giridhara era sério, o cara só falando de macaco e... Planeta dos macacos e alienígenas e... Não dá.
elefante fazendo yoga, que isso? Eu vi um filme desenho animado assim, mas achei que era brincadeira, né? Não, elefante faz yoga também. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada, que Krishna abençoe todos vocês. Hare Krishna.